Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 16. Capítulo 194. Liberação de vento, bala de ar perfurante. Uma enorme rajada de vento saiu da boca de Shukaku, atingindo o chão a uma velocidade extremamente alta. Todas as árvores ao redor foram destruídas. Seu poder não era pequeno, mas por mais poderoso que fosse, era inútil se não atingisse o alvo. Diante do ágil Naruto de 3 caudas, o enorme, porém desajeitado, Shukaku só poderia ser derrotado. No entanto, Naruto deliberadamente não atingiu Gaara, que havia adormecido em cima da cabeça de Shukaku, como se quisesse ter uma excelente luta antes de encerrar a batalha. Shukaku estava furioso, mas não podia fazer nada contra Naruto. Felizmente, o ataque de Naruto causou-lhe apenas alguma dor, no máximo, e não provocou nenhum dano substancial. O uso repetido do projétil de ar perfurante consumiu grande parte de seu chakra. Shukaku não era 9 caudas. Ele não possuía um chakra tão vasto quanto o da raposa de 9 caudas, e sua recuperação de chakra estava longe de ser tão eficiente quanto a dela. Porque a raposa de 9 caudas era considerada como tendo chakra praticamente ilimitado. Isso ocorreu porque ele possuía uma enorme reserva de chakras. Aliado à sua grande capacidade de recuperação, o ritmo de consumo de chakra não conseguia acompanhar o ritmo de sua recuperação, mas Shukaku não possuía essa vantagem inata. Naquela época, quando o sábio dos 6 caminhos distribuiu o chakra das 10 caudas, ele favoreceu muito a 9 caudas, que provavelmente era uma parte da uma cauda. Nem mesmo o chakra combinado de todas as outras bestas com caudas se compararia ao da 9 caudas. A maior parte do chakra da 10 caudas estava concentrada na 9 caudas. Assim, o título de besta com cauda mais forte pertencia a 9 caudas. Nesse momento, sendo perseguido e espancado por Naruto de 3 caudas, Shukaku sentiu vergonha. Felizmente não havia ninguém naquela região selvagem. Caso contrário, no futuro, a notícia de que Shukaku de uma cauda não conseguiu derrotar nem mesmo o Jinchuriki de 9 caudas, que só usou o poder de 3 caudas, se espalharia. Naquela altura, Shukaku certamente ficaria bastante envergonhado. Raposa fedorenta maldita, morra, morra, morra. Furioso, Shukaku não conseguiu derrotar Naruto com 3 caudas, então só lhe restava gritar loucamente. Nesse instante, Ryozuki surgiu no campo de batalha entre os dois, ambos juntos. Liberação de vento, bala de ar perfurante. Shukaku atirou inconscientemente em Ryozuki. O poder desse movimento não é nada fraco. É muito mais poderoso do que os ninjutsus comuns de nível A. Seu poder destrutivo é comparável até mesmo ao de ninjutsus de nível S. Isso poderia facilmente matar qualquer ninja abaixo do nível Kage. Mesmo que um ninja com força de nível Kage enfrentasse esse ataque, ele sofreria se não tivesse um método de defesa eficaz. Eles provavelmente também ficariam gravemente feridos. No entanto, ao se deparar com o ataque de Shukaku, Ryozuki apenas lançou um olhar fulminante para o adversário. Então várias costelas escuras apareceram diante dele. O ataque surgiu diante dele, mas nada aconteceu. Uchiha. Shukaku não percebeu a gravidade da situação. Pelo contrário, a raposa de 9 caudas sentiu um chakra familiar naquele momento e rugiu furiosamente. O Mangekyou Sharingan do clã Uchiha era, sem dúvida, a coisa que a raposa de 9 caudas mais odiava. Naquela época, Madara usava esses olhos para controlá-lo e o fazia andar por aí como se fosse um cachorrinho. Então, há 12 anos, ele foi controlado novamente por um Mangekyou. A raposa de 9 caudas não se importava com o quão danificada Konoha havia sido naquela noite, pois ele queria destruir a maldita vila mesmo depois de se livrar do controle do Mangekyou. Mas, no final, seu corpo, que antes era inteiro, foi dividido em 2. Ele e a raposa de 9 caudas, dividiu-se em uma metade Yin e uma metade Yang. Portanto, ao sentir novamente o poder do Mangekyou Sharingan, como a raposa de 9 caudas não ficaria furiosa. Ele até quis romper o selo à sua frente, sair correndo e destroçar os Uchihas lá fora. Mas a raposa de 9 caudas não conseguiu. Ele só podia sentir fúria naquele espaço isolado. Shukaku de uma cauda. Os dois Mangekyou Sharingan de Ryozuki encaravam friamente o gigante à sua frente. As bestas com caudas são de tamanho bastante grande. Por exemplo, o Shukaku à sua frente tinha cerca de 80 metros de altura. Parecia um gato de algalha gordo. Quem é você? Shukaku observou o homem mascarado que aparecerá repentinamente à sua frente com um olhar vigilante no rosto. Embora fosse desprezado por outras bestas com cauda por ser impulsivo demais, Shukaku na verdade não era estúpido. O homem mascarado à sua frente bloqueou facilmente o seu ataque. Até um tolo conseguiria perceber que esse cara era definitivamente um ser humano muito forte. Shukaku ainda estava preocupado em como matar aquele garoto da raposa de 9 caudas extremamente flexível. Naturalmente, ele não queria arranjar um inimigo mais difícil. Meu nome é Uchiha Mema, disse Ryozuki com leveza. Uchiha? Shukaku olhou para ele surpreso. Mesmo Shukaku, que ficava em Sunagakure o ano todo, sabia o quão poderosos eram os Uchiha. Afinal, todas as bestas com cauda foram capturadas por Senju Hashirama e Uchiha Madara naquela época. Posteriormente, eles foram separados por Senju Hashirama e distribuídos para outras aldeias. Portanto, Shukaku estava bem ciente da força do clã Uchiha. O Sharingan do clã Uchiha era simplesmente o nêmesis das bestas com cauda. Mas aqueles abaixo do Mangekyou não podiam ser realmente vistos como uma ameaça. Aos olhos de Shukaku, apenas o Mangekyou era digno de vigilância. E os outros? Shukaku não lhe deu a mínima atenção. Aquilo foi o Susanoo agora há pouco? Você é um Uchiha que despertou o Mangekyou. Shukaku finalmente se lembrou do que Ryozuki havia usado para bloquear seu ataque de ar perfurante.
Essa não era a versão simplificada do Susanoo que Madara havia usado naquela época? O lendário poder supremo do clã Uchiha, também é chamado de poder de Deus. Ao perceber que a figura mascarada à sua frente era um Uchiha que havia despertado o Mangekyou, Shukaku sentiu um pouco de medo. Afinal, é o Mangekyou. Não é que ele seja covarde demais, mas sim que o olhar do clã Uchiha é poderoso demais. Um único olhar foi suficiente para controlá-los, as bestas com cauda. Uchiha, você é do clã do Sasuke? Svi. Naruto, com suas 3 caudas balançando atrás dele, apareceu de lado, olhando curiosamente para Ryozuki voando no ar e perguntou: Garoto da raposa de 9 caudas, se o Sasuke de quem você está falando é aquele Sasuke ali, então ele é de fato do meu clã. O Mangekyou enfeitiçante percorreu o corpo de Naruto, e ele se assustou ao olhar para Ryozuki por um instante. Inconscientemente ele desviou o olhar, sem ousar encarar aquele homem que afirmava ser o Uchiha Mema. Já que você é membro do clã de Sasuke, você também é um ninja de Konoha? Perguntou Naruto inocentemente. Ao ouvir isso, Ryozuki zombou e disse: Ninja de Konoha? Pirralho da 9 caudas, você acha que todos os Uchihas são de Konoha? Naruto deu um passo para trás, visivelmente desconfortável. Então, você é um inimigo? Ele olhou para Ryozuki com cautela. Nesse instante, a voz da raposa de 9 caudas ecoou na mente de Naruto. Naruto, tome cuidado com esse cara na sua frente. Ele é um Uchiha maligno e despertou o Mangekyou Sharingan. Lembre-se de não olhar nos olhos dele. Bem, por que não consigo olhar nos olhos dele? Perguntou Naruto, desconfiado. De qualquer forma, só não olhe nos olhos dele. Eu faria alguma piada nessa situação? Disse a 9 caudas, irritada. Naruto não conseguia entender por que a raposa de 9 caudas estava repentinamente irritada, já que antes ele estava bastante feliz. Bem, não olhe nos olhos dele. Pois é, e corra rápido. Naruto, Não, eu já prometi não olhar nos olhos da outra pessoa, então por que fugir? Mas essa pergunta não precisava ser respondida pela raposa de 9 caudas, pois Naruto logo percebeu. Shukaku 9 caudas, entregue seu chakra obedientemente. Susanoo, estrondo. Um gigante várias vezes maior que Shukaku emergiu do chão, olhando para os 2 pequenos seres abaixo. Naruto, Será mesmo necessário convocar um gigante tão grande se houver um desacordo? Eu nem sequer disse não. Shukaku quase chorou por dentro. Ao olhar para o Susanoo, que era mais alto que uma montanha à sua frente, Shukaku lembrou-se do medo que sentiu ao ser dominado por Madara naquela época. Liberação de vento, bala de ar perfurante. Shukaku abriu a boca e soltou um pouco de ar, depois se virou e saiu correndo sem olhar o resultado. Será que ele simplesmente esperaria para ser abusado em vez de fugir? Mas no segundo seguinte, quer correr? Vou deixar você correr 500 metros primeiro. Ryozuki, que estava de pé na cabeça do Susanoo com os braços cruzados, olhou friamente para Shukaku, que estava fugindo. Após Shukaku correr 500 ou 600 metros, ele controlou Susanoo para abrir seus 5 dedos e agarrou Shukaku. Não vem aqui. Shukaku assistiu horrorizado enquanto a enorme palma o agarrava. Por mais que ele se esforçasse, era inútil. Naruto, o monstro chamado Shukaku foi capturado por este gigante. Naquele momento, ele não entendia por que a raposa de 9 caudas lhe dissera para correr, mas agora Naruto de repente se arrependeu de não ter fugido antes. Se ele fugir agora, será tarde demais? Você realmente se atreve a fugir? Ryozuki manipulou Susanoo para agarrar o Shukaku. O Susanoo, que tinha 500 ou 600 metros de altura, agarrou o Shukaku de 80 metros de altura, como um homem segurando uma galinha. Por mais que Shukaku se debatesse freneticamente, era inútil. Ele chegou a condensar chakra freneticamente para usar uma Bijudama, mas ainda assim foi inútil. Bijudama? Hehe. Quer me fazer cócegas? Disse Ryozuki com desdém. Ele deixou Shukaku lançar a Bijudama pela boca, atingindo o enorme Susanoo. Na explosão impressionante, o gigantesco Susanoo nem sequer recuou meio passo. Após as chamas da explosão se dissiparem, não restou sequer um vestígio no corpo de Susanoo. Shukaku estava desesperado. A cena diante dele era exatamente a mesma de quando ele enfrentara Madara naquela época. Se não fosse pelo fato das bestas com cauda não poderem derramar lágrimas, Shukaku estaria chorando amargamente agora. Lixo, é inútil te dar uma chance, disse Ryozuki com desdém. No segundo seguinte, ele agarrou a mão direita de Shukaku e o arremessou para longe. Bum! Uma montanha com mais de 700 metros de altura foi reduzida a pedaços. O corpo de Shukaku foi esmagado e explodiu, transformando-se em areia que voou por todo o céu. Ryozuki imediatamente retirou parte do chakra de Shukaku e o armazenou no depósito de feromônios biológicos do sistema. Armazenado com sucesso. Os olhos de Ryozuki brilharam. Isso demonstrou que seu palpite anterior provavelmente estava correto. Como pode ser armazenado, isso significa que o sistema reconhece o chakra da besta com cauda como o feromônio biológico da besta com cauda. Distante. O Shukaku esmagado gritou de dor. A areia que cobria todo o céu convergiu para a cabeça de Shukaku, e então Shukaku, que já estava aterrorizado, correu de volta para o selo no corpo de Gaara por iniciativa própria. A areia restante se espalhou diretamente. Até Gaara caiu do céu. Felizmente, a areia na cabaça atrás de Gaara o prendeu. Caso contrário, ele teria ficado aleijado mesmo que não tivesse morrido. Você é realmente inútil, então admita isso? Ryozuki viu Shukaku correndo de volta para o selo por iniciativa própria. Ele olhou para Naruto, que estava com 3 caudas logo abaixo. Ao sentir o olhar do gigante sobre ele, Naruto engoliu em seco inconscientemente. O que você ainda está fazendo aqui? Corra! Gritou 9 caudas. Mas no segundo seguinte, bum! A palma da mão de Susanoo caiu do céu e esmagou a terra. A criatura agarrou Naruto com suas 3 caudas e o chão ao redor, tudo junto em sua mão.
Deixe-me ir. Naruto se debatia, arranhando freneticamente os dedos do Susanoo com suas garras vermelho-sangue. Mas com aquele pequeno ataque, não foi suficiente nem para coçar uma coceira. Capítulo 195. É inútil, pirralho da raposa de 9 caudas. Um sorriso surgiu no rosto de Ryosuke por baixo da máscara. No segundo seguinte, bang! A palma da mão do Susanoo atingiu o chão com força e esmagou Naruto com suas 3 caudas contra o solo. As 3 caudas atrás de Naruto desapareceram. Após a remoção da palma do Susanoo, uma enorme pegada pôde ser vista no chão, e no meio da impressão digital da palma da mão estava Naruto inconsciente. O chakra das 9 caudas chegou. Ryosuke conseguiu o que queria. Mas a raposa de 9 caudas dentro de Naruto era, na verdade, apenas metade da raposa de 9 caudas. Não a 9 caudas completa. O que Ryosuke obteve agora deveria ser o chakra pertencente à raposa de 9 caudas Yang, em vez do chakra completo da raposa de 9 caudas. Então, posso conseguir 2 entradas de talento da 9 caudas, pensou Ryosuke. Se a 9 caudas Yang e 9 caudas Yin forem considerados 2 indivíduos diferentes, então sua ideia de converter seus bioferomônios em entradas de talento 2 vezes funcionaria. Mas se o sistema determinar que se trata da mesma pessoa, ele só poderá converter o chakra da 9 caudas em entrada de talento uma única vez. A chave está no julgamento do sistema. Naruto. Assim que Ryosuke nocauteou Naruto, vários de seus amiguinhos correram em sua direção. A primeira pessoa a chegar foi Sasuke, que saltou do topo com uma expressão preocupada. Ele caiu no buraco em forma de palma e pegou Naruto, que estava inconsciente. Após verificar, Sasuke descobriu que Naruto apenas havia desmaiado e que nada tinha acontecido. Então ele ficou aliviado. Sasuke, o Naruto está bem? Shikamaru e Kiba também olharam para Naruto, que estava nos braços de Sasuke com preocupação, e perguntaram. Está tudo bem, ele apenas desmaiou. Após ouvir Sasuke dizer que Naruto estava bem, Shikamaru e os outros suspiraram de alívio. Contanto que ele esteja bem, está tudo certo. Shikamaru, assista Naruto primeiro. Eu preciso fazer uma coisa. Sasuke se levantou e entregou Naruto a Shikamaru. Em seguida, saltou para fora do fosso em forma de palma. Ele olhou para Ryosuke no ar e gritou bem alto. Uchiha Mema, você é do clã Uchiha? A voz de Sasuke parecia um pouco trêmula. Quem sabe o quanto ele gostaria que houvesse outros Uchihas vivos neste mundo além daquele maldito Itachi. Se algum outro Uchiha também estivesse vivo, ao menos a dor em seu coração poderia ser um pouco aliviada. Nesse momento, Ryosuke, que havia desativado Susanoo no ar, olhou para Sasuke, que estava animado. Ele pousou lentamente no chão e disse com leveza, como meu sobrenome é Uchiha, sou naturalmente um membro do clã Uchiha. Mas por que nunca ouvi falar do seu nome? Perguntou Sasuke, desconfiado. Eu moro fora de Konoha desde criança. É normal que você, irmão mais novo de Itachi, nunca tenha ouvido falar de mim, disse Ryosuke com leveza. Aquele homem, eu definitivamente vou matá-lo. Ao ouvir o nome Itachi, Sasuke demonstrou ódio em seu rosto. Matá-lo? Ryosuke zombou. Com a sua habilidade? Com apenas um par de sharingas de 2 tomoes. Como você vai matar Itachi? Eu consigo. Sasuke disse em voz alta. Além disso, você também é um Uchiha? Não deveríamos vingar nosso clã juntos? Ao ouvir isso, Ryosuke riu. Vingança? Não tenho nada a ver com o clã Uchiha de Konoha. Itachi é inimigo do seu clã Uchiha de Konoha, mas não do meu, disse Ryosuke com um sorriso debochado. Você? Sasuke o encarou com raiva. Inicialmente, ele pensou ter encontrado um membro do clã que compartilhava o mesmo ódio, mas ele não esperava que a outra parte fosse tão indiferente. Esse cara não dá a mínima para o clã Uchiha. Ele chegou a dizer que não odiava Itachi. Isso deixou Sasuke furioso. Você está com raiva? É uma pena que você seja tão fraco que eu posso esmagá-lo até a morte com uma só mão. Ryosuke disse friamente. Você é tão fraco, o que pode fazer com raiva? Não passa de uma fúria incompetente. O que você pode fazer para se vingar de Itachi? Se você realmente vir Itachi, será morto impiedosamente por ele. Portanto, aconselho você a desistir dessa ideia. Em vez disso, desenvolva e fortaleça o clã Uchiha. Case-se com mais mulheres e tenha mais filhos. É isso que você deve fazer. Impossível. Sasuke gritou furiosamente. Eu preciso matar aquele homem. Não importa o preço que seja, eu farei isso. Realmente. Ryosuke zombou e apontou para Naruto, que estava sendo amparado por Shikamaru e os outros. E se esse garoto da raposa de 9 caudas morrer? Você tem um bom relacionamento com ele, certo? Você sabe como o Sharingan do clã Uchiha pode evoluir para Mangekyou? Sasuke pressentiu algo vagamente e olhou para Ryosuke horrorizado. Parece que você já adivinhou. Ryosuke disse com um sorriso. Se você quer despertar o Mangekyou, precisa ver a pessoa que você mais ama morrer. Esse garoto da raposa de 9 caudas deve ter um grande peso no seu coração, não é? Se ele morrer agora, você poderá despertar o Mangekyou. Então, o que você acha? Gostaria que eu o ajudasse? Por você ser um Uchiha, posso matá-lo por você. Não. Sasuke inconscientemente parou na frente de Naruto e disse, você não pode machucar o Naruto. Você está relutante? Ryosuke disse com um sorriso sarcástico. Você é tão fraco e ainda fala em vingança? Escute bem, case-se e tenha filhos obedientemente. Vingança não combina com você. Após ser rejeitado e ridicularizado repetidas vezes, Sasuke ficou furioso e cerrou os punhos. Ele se perguntou se realmente tinha a capacidade de matar Itachi e vingar o Uchiha que habitava seu coração. Ao pensar no que Mema acabará de dizer, Sasuke sentiu o coração um pouco abalado. Ele realmente possui essa habilidade? Justo quando Sasuke começava a duvidar de si mesmo, uma mão de repente deu um tapinha em seu ombro. Ele olhou para trás e viu que Naruto havia acordado e o encarava com uma expressão séria. Sasuke, você não vai desistir do seu objetivo, vai? Disse Naruto com um sorriso. Naruto. Sasuke olhou para ele sem expressão.
Se fosse eu, não importa o que os outros dissessem, eu não desistiria dos meus sonhos e objetivos. Sasuke, e você? Está disposto a desistir assim? As palavras de Naruto atingiram o coração de Sasuke como um raio de luz que atravessa a escuridão. Não, eu não me reconciliei. A expressão no rosto de Sasuke não demonstrava mais a menor hesitação ou insegurança. Ele disse com firmeza: vou matar aquele homem. Mesmo que todo mundo no mundo ache que eu não consigo, eu não vou desistir. Ele virou a cabeça bruscamente para encarar Ryosuke, que quase havia perdido a determinação de se vingar. Só observem, eu definitivamente o matarei. Matarei Itachi e vingarei todos os Uchihas. Sasuke gritou alto. Ei, seu ritmo é bom. Espero que você não esteja só falando e que realmente consiga fazer isso. Ryosuke exibiu um sorriso por baixo da máscara. Mesmo com seu poder de persuasão aumentado 30 vezes, ele ainda não conseguiu derrotar Naruto. Como era de se esperar do famoso jutsu de conversa do Naruto, Ryosuke pensou com um sorriso no coração. No entanto, depois de hoje, talvez Sasuke fique mais ansioso para conquistar poder? Depois de descobrir que ficar em Konoha não lhe permitirá ficar mais forte rapidamente, ele poderá ir até Orochimaru. Ele se pergunta se Naruto conseguiria manter Sasuke sob controle naquela época. Ou será que Sasuke conseguiria convencer Naruto a deixar Konoha? Interessante. Espero que na próxima vez que nos vermos, sua força seja muito maior do que a atual. Caso contrário, não será fácil para você matar Itachi. Após Ryosuke dizer essas palavras a Sasuke, ele desapareceu num instante. Assim que ele saiu, Shikamaru e os outros soltaram um longo suspiro de alívio. Fiquei apavorada agora mesmo. Pensei que essa pessoa fosse nos matar para nos silenciar. Kiba deu um tapinha no peito, parecendo assustado. Do que você tem medo? Aquele cara também é membro do clã do Sasuke, então ele definitivamente não faria isso. Naruto estava bastante otimista, não tão aterrorizado quanto Shikamaru e os outros. Ao ouvirem isso, os outros reviraram os olhos, sem dizer nada. Só Naruto poderia ter uma ideia dessas. Neste momento, na floresta à esquerda, Kankuro e Temari, que cercavam Gaara, saíram de trás da árvore. Quando Shikamaru e os outros viram os três, imediatamente assumiram uma posição de luta. Esperem, nós nos rendemos. Temari gritou apressadamente. Gaara havia perdido sua eficácia em combate, e ela e Kankuro sozinhos não eram páreo para o grupo à sua frente. Assim, Temari optou por se render imediatamente sem hesitar. Render-se agora era melhor do que se render depois de ser espancado até o chão, certo? É melhor você se render. Shikamaru olhou fixamente para os três e disse. Em Konoha, a batalha estava praticamente terminada. Os demais ninjas de Sunagakure também se renderam. E quanto aos ninjas de Otogakure? Originalmente, Orochimaru não enviou muitas pessoas para cá, e a maioria das pessoas que chegaram aqui eram apenas Genin e Chunin. Para ser franco, eles eram apenas bucha de canhão. Portanto, esses ninjas de Otogakure foram dizimados pouco tempo depois do início da batalha. A maioria deles morreu pelas mãos da sombra de Ryosuke. Alguns também foram mortos por outros ninjas de Konoha. Nesse momento, Ryosuke, Jiraiya e os outros já haviam retornado ao local do terceiro exame. A formação das 4 chamas violetas no telhado ainda estava lá. Muitos ninjas de Konoha se reuniram ao redor. Quando viram Jiraiya, seus olhos brilharam, como se vissem esperança. Jiraiya-sama, que bom que você está aqui. Por favor, apresse-se e salve o Lord Hokage. Jiraiya franziu a testa e verificou a situação da formação das 4 chamas violetas, depois balançou a cabeça negativamente. Não, nem eu consigo romper essa barreira. Enquanto falava, ele olhou para Ryosuke novamente. Ryosuke, você tem alguma solução? Deixe-me tentar, disse Ryosuke. Imediatamente uma sombra surgiu de dentro da sua própria sombra e correu diretamente para o balcão à sua frente. No segundo seguinte, uma chama púrpura consumiu tudo num instante, mas felizmente a sombra foi rápida o suficiente. A chama desviou-se diretamente para o lado, por isso não foi queimada pela chama roxa. Não, minha sombra não consegue romper essa barreira. Ryosuke balançou a cabeça e disse. Nesse momento, os ninjas de Konoha ao seu redor o olharam surpresos. Aquela sombra, são as sombras de antes. Eu o conheço, ele é um gênio civil que se formou este ano, chamado Ryosuke. Meu Deus, acabou de se formar na escola ninja? Então ele só tem 12 anos este ano? Ele consegue matar Junins aos 12 anos como se estivesse cortando legumes. Sinto que vivi em vão por mais de 30 anos. Na batalha anterior, muitos ninjas de Konoha foram resgatados pelas sombras. Portanto, a princípio não reconheceram Ryosuke, mas quando viram aquela sombra, todos entenderam. A pessoa que os havia salvado antes e derrotado aqueles invasores era esse garoto que acabará de se formar na escola ninja bem na frente dele? O que isto significa? Esse garoto é uma potência do nível Kage com apenas 12 anos de idade. Ainda mais talentoso que o Kakashi, e até mesmo que o Itachi naquela época. Nem você consegue fazer nada? Jiraiya franziu a testa, suspirou e disse, então não há outro jeito, depende do próprio velho. Neste momento, dentro da formação das 4 chamas violetas, a área central era coberta por uma grande área arborizada. Sarutobi Hiruzen estava exausto e ofegante enquanto segurava as mãos de Orochimaru. O que mais lamento é não ter te ensinado direito. Eu deveria ter te ajudado a estabelecer seus valores desde o início, mas ainda não é tarde para compensar. Orochimaru, o que será que aquele velho estava dizendo? Valores corretos? Esses valores serão tão corretos quanto os seus, meu velho? Então eu realmente não os quero. Orochimaru olhou para Sarutobi Hiruzen, que estava morrendo com um sorriso de escárnio. Sensei, você está velho. É hora de ir para a Terra Pura descansar em paz, disse Orochimaru. Sim, mas decidi ir para outro lugar. Sarutobi Hiruzen ergueu a cabeça subitamente. Neste exato momento, Orochimaru não viu que um Shinigami enorme havia aparecido atrás de Sarutobi Hiruzen. Capítulo 196.
No instante em que o Shinigami apareceu, o sorriso no rosto de Orochimaru desapareceu instantaneamente. Mesmo sem conseguir ver o Shinigami, ele sentia que estava sendo observado por alguma existência terrível. Primeiro Hokage. Segundo Hokage. Orochimaru gritou ansiosamente. Enquanto isso, do outro lado, o primeiro Hokage e o segundo Hokage, que estavam envolvidos no clone das sombras de Sarutobi Hiruzen, permaneceram imóveis naquele momento, com expressões de luta em seus rostos. Sensei, Lord Hashirama. Alguns clones das sombras estavam ao lado deles com expressões apreensivas no rosto. Sarutobi, eu só tenho 1 minuto. Senju Tobirama fez o possível para suprimir o controle de Orochimaru sobre seu corpo, mas só conseguiu suprimi-lo por mais 1 minuto, no máximo. Senju Hashirama, por outro lado, encontrava-se em situação semelhante. Naquele momento, Orochimaru estava numa situação muito difícil. Ele já havia encontrado Ryozuki na Floresta da Morte antes, o que deixou Orochimaru um pouco preocupado sobre se seu plano de colapso de Konoha encontraria algum problema. Afinal, ele não podia garantir se haveria situações inesperadas, como o aparecimento de Ryozuki naquele momento. Portanto, durante o processo de preparação de 1 mês, Orochimaru substituiu deliberadamente vários cadáveres usados para a reencarnação do mundo impuro por cadáveres mais fortes. Dessa forma, o corpo ficaria mais forte. Inicialmente, Orochimaru estava certo. Um corpo mais forte certamente o ajudaria, mas ele se esqueceu de que se o ninja fosse muito forte, ele poderia não ser capaz de subjugá-lo. Dessa vez, tudo correu bem. Embora Orochimaru tivesse fortalecido ligeiramente a força de algumas oferendas de reencarnação do mundo impuro, o aumento não foi significativo. Portanto, tanto Senju Tobirama quanto Senju Hashirama, a força de ambos aumentou apenas cerca de 10% em relação à base original. Essa melhoria de 10% não foi suficiente para permitir que eles se libertassem completamente do controle de Orochimaru, mas isso lhes conferiu certa capacidade de resistência. Foi assim que a cena atual aconteceu. Orochimaru provavelmente não pensou que daria um tiro no próprio pé, certo? Originalmente, ele fez esses preparativos para lidar com Sarutobi Hiruzen e Konoha. No fim, suas ações acabaram sendo a gota d'água que o destruiu. Considerando o estado físico atual de Sarutobi Hiruzen, se o corpo da reencarnação do mundo impuro de Senju Hashirama e Senju Tobirama ainda estivesse obediente, Sarutobi Hiruzen não teria a capacidade de selar Orochimaru. No máximo, ele só conseguiria puxar a alma de um dos Hokages para dentro do ventre do Shinigami. Afinal, Sarutobi Hiruzen já havia sido atingido pelo Genjutsu de Ryozuki, e seu corpo e espírito já estavam enfraquecidos. O fato de ter conseguido lutar até agora foi resultado de sua força de vontade. Agora, com o selo do Ceifador da Morte, Sarutobi Hiruzen só conseguia arrastar a alma de uma pessoa, no máximo, para o estômago do Shinigami. Neste momento, Sarutobi Hiruzen agarrou as 2 mãos de Orochimaru. Orochimaru viu sua alma sendo arrancada de seu corpo, pouco a pouco por Sarutobi Hiruzen. Mas Orochimaru não era um espantalho indefeso. Ele percebeu que Sarutobi Hiruzen poderia ter usado algum tipo de técnica proibida. Então, ele lutou desesperadamente. Isso fez com que Sarutobi Hiruzen, que já estava exausto e próximo do seu limite, não conseguisse mais aguentar. Parece que não consigo fazer isso. Sarutobi Hiruzen percebeu que não conseguiria puxar a alma de Orochimaru para dentro do ventre do Shinigami. Orochimaru estava se debatendo com muita violência. Ele sentia que se insistisse em selar a alma de Orochimaru por completo, no fim não conseguiria fazer nada com ele. Portanto, Sarutobi Hiruzen tomou uma decisão rápida e desistiu de selar a alma de Orochimaru por completo. Mas, embora não conseguisse selar toda a alma de Orochimaru no estômago do Shinigami, ele já havia arrancado as 2 palmas das mãos de Orochimaru. Orochimaru, hoje vou retirar todo o ninjutsu que te ensinei. Sarutobi Hiruzen gritou. O enorme Shinigami se abaixou lentamente. Empunhava uma lâmina capaz de cortar almas e decepou a alma de um dos dedos de Orochimaru. Então ele arrancou toda a alma de Sarutobi Hiruzen, e parte da alma de Orochimaru, e as colocou em seu estômago. Plop! Sarutobi Hiruzen, cuja alma estava selada, caiu instantaneamente. Ele não queria morrer. Os 10 dedos de Orochimaru foram selados, e ele não poderá mais praticar ninjutsu no futuro. Mas Sarutobi Hiruzen ainda queria fazer muito mais. Ele ainda não viu seu neto Konohamaru crescer. Ele ainda não lhe passou o cargo de Hokage. Ele ainda não resolveu a situação com Danzou e abriu caminho para o neto. O mais importante é, ele já havia planejado tudo para lidar com Ryozuki, que demonstrara um talento incrível. Ele estava apenas esperando o fim do exame Chunin para acabar com ele. Mas agora, ele nunca mais terá essa chance de executar seu plano. E foi Orochimaru quem causou tudo isso. Sinceramente, Sarutobi Hiruzen não se conformou em apenas selar 10 dedos de Orochimaru. Mas ele não podia fazer mais nada. Ele poderia selar os 10 dedos ou não causar nenhum dano a Orochimaru. Ele foi forçado a escolher a primeira opção. Pelo menos, isso também custaria algo a Orochimaru. A incapacidade de usar ninjutsu certamente terá um grande impacto negativo na força de Orochimaru, sem falar na perda total de sua capacidade de luta. Mas pelo menos, isso irá enfraquecer consideravelmente sua eficácia em combate. Dessa forma, seus esforços não terão sido completamente em vão. Meus dedos. Orochimaru olhou para o corpo de Sarutobi Hiruzen. Ele, que deveria estar feliz naquele momento, não conseguiu sorrir. Ele ergueu as mãos, mas seus 10 dedos estavam moles, incapazes de se mover. O rosto de Orochimaru estava sombrio, e ele já havia adivinhado qual técnica proibida Sarutobi Hiruzen havia usado antes. Selo do Ceifador da Morte. Caramba!
Descobri que era esta técnica proibida. A única coisa que fez Orochimaru se sentir afortunado foi que Sarutobi Hiruzen era fraco demais e, portanto, não tinha forças para selar sua alma por completo. Caso contrário, ele não teria perdido apenas 10 dedos, mas toda a sua alma. Se a alma dele estiver selada, não importa quão forte seja a habilidade de Orochimaru de salvar vidas, ele não será capaz de sobreviver. Se seu corpo for morto, ele poderá ressuscitar com a ajuda do selo da maldição celestial. Mas se sua alma está selada, como ele poderá ser ressuscitado? Felizmente, graças ao homem mascarado que estava à frente, Sarutobi Hiruzen havia enfraquecido. Se não fosse pelo genjutsu daquele cara, Orochimaru provavelmente já estaria batendo papo com Sarutobi Hiruzen na barriga do Shinigami. Orochimaru sentiu a presença dos dois corpos da reencarnação do mundo impuro que lhe resistiam naquele momento. Ele franziu a testa e simplesmente cancelou o ninjutsu. Na floresta, após presenciarem o desaparecimento dos clones das sombras de Sarutobi Hiruzen, os dois Hokages perceberam que algo estava errado. Eles olharam para seus corpos que estavam se transformando em cinzas. Irmão, parece que estamos retornando à Terra Pura, disse Senju Tobirama calmamente. Sim, é uma pena que eu não tenha tido a oportunidade de visitar a aldeia desta vez. Senju Hashirama parecia desapontado. Inicialmente ele queria ver como Konoha havia se desenvolvido, mas nem sequer teve a chance de dar uma olhada. Que decepção! A propósito, Tobirama, onde você está na Terra Pura? Você já encontrou outras almas na Terra Pura? Eu sempre estive sozinho, tão solitário. Senju Hashirama aproveitou esse último momento, pretendendo perguntar a localização de seu irmão na Terra Pura para que pudesse ir até lá e conversar com ele ou algo do tipo. Irmão, não sei onde estou na Terra Pura. Todos os lugares parecem iguais. Já encontrei algumas almas antes, mas não reconheço nenhuma delas. O corpo de Senju Tobirama quase desapareceu. Ele terminou essa frase rapidamente, e sua alma foi trazida de volta à Terra Pura num instante. O quê? Porque eu não conheci ninguém. Senju Hashirama reclamou enquanto era enviado à força de volta à Terra Pura, fora da formação das 4 chamas violetas. Um grande número de ninjas de Konoha estava reunido ali, ansiosos, discutindo como romper essa barreira. Olha, a barreira sumiu. Nesse momento, alguém descobriu que a barreira original estava desaparecendo. Então, ele gritou rapidamente para lembrar os outros. Será que o Lord Hokage acabou com Orochimaru? Algumas pessoas especularam que a batalha na barreira havia terminado. E quanto ao resultado? É claro que o Lord Hokage venceu. Afinal, ele é o Hokage mais forte de todos os tempos. Entrem e deem uma olhada, disse Nara Shikaku. Um grupo de pessoas usou ninjutsu para abrir caminho entre as grandes árvores à sua frente e logo chegaram à área central desta floresta artificial. Eles viram Sarutobi Hiruzen estendido morto no chão. E quanto a Orochimaru? Eles não o viram em momento algum. Ele provavelmente fugiu. Em meio à multidão, Ryozuki lançou um olhar para Sarutobi Hiruzen, que já não estava vivo no chão, e não sabia se estava feliz ou aliviado. Originalmente não havia ódio entre Sarutobi Hiruzen e ele, e Ryozuki. Sarutobi Hiruzen queria puxá-lo para o seu lado no início, até que Ryozuki demonstrou um talento semelhante ao de Minato. Ele não só derrotou Tenzo, que era um Jounin de elite ainda jovem, como também aprendeu a técnica do deus voador do trovão. Aos olhos dos outros, ele se tornou um futuro ninja de nível Kage. Isso fez com que Sarutobi Hiruzen visse Ryozuki como uma ameaça. Ele considerava Ryozuki o segundo Minato. Em termos de atitude, também mudou da conquista inicial para o desejo de se livrar dele o mais rápido possível para evitar atrapalhar seus planos. Mas não faz sentido dizer isso agora. Sarutobi Hiruzen se foi. O plano dele contra Ryozuki nem sequer começou. Ninguém jamais imaginaria que Sarutobi Hiruzen queria se livrar de Ryozuki, a estrela em ascensão de Konoha. Aos olhos dos outros, Ryozuki era um jovem em quem Sarutobi Hiruzen tinha muito otimismo. Algumas pessoas até pensaram que Sarutobi Hiruzen pretendia treinar Ryozuki para ser o próximo Hokage. As pessoas que pensam assim realmente não conhecem seu Lord Hokage. Lord Hokage. Meu Deus! Como o Lord Hokage pôde morrer? Onde está Orochimaru? Maldito Orochimaru! Ele matou o Lord Hokage. Os ninjas de Konoha presentes olhavam horrorizados para o corpo sem vida de Sarutobi Hiruzen no telhado. Jiraiya, que estava em frente à multidão, aproximou-se para verificar pessoalmente e confirmou que seu mestre estava morto. Ele disse, não há nenhuma chance de resgatá-lo. Orochimaru. Jiraiya fechou os olhos, sentindo dor. Ele estava muito insatisfeito com algumas das práticas de Sarutobi Hiruzen e não gostava das políticas da alta administração de Konoha. Independentemente de tudo, Sarutobi Hiruzen continuava sendo seu professor. Nesse instante, fragmentos de memórias inundaram seu coração. Uma emoção triste ecoou instantaneamente na mente de Jiraiya, e não conseguiu se afastar por muito tempo. Droga! Precisamos vingar o Lord Hokage. Sim, é isso mesmo. Precisamos nos vingar. Orochimaru se foi, mas o povo de Sunagakure ainda está aqui, vai encontrá-los. Droga, Sunagakure, eles são obviamente nossos aliados. Por que cooperaram com Orochimaru? Os ninjas de Konoha que estavam por perto praguejavam furiosamente, e alguns até disseram que fariam Sunagakure pagar pela morte de Sarutobi Hiruzen, mas poucas pessoas apoiaram essa afirmação. Ok, todos em silêncio. Nesse momento, Jiraiya se levantou e disse em voz alta, agora não é hora de discutir se Sunagakure deve pagar. O mais importante agora é restaurar a ordem na vila e enterrar todos os que caíram. Os ninjas que ainda estavam tumultuando se acalmaram e olharam para Jiraiya à sua frente. Jiraiya-sama está certo, ouçam-me todos. Nesse momento, Nara Shikaku se levantou, coordenando e enviando os ninjas de Konoha, e organizando suas próprias tarefas. Eu vou primeiro. Ryozuki não estava interessado em ver o que aconteceria a seguir. Ele disse isso para Kakashi, que estava ao seu lado, virou-se e seguiu em direção ao clã Hyuga. Kakashi olhou para trás, para ele que estava se afastando com os olhos pensativos.
Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 197. Ryozuki estava sentado em seu quarto, olhando para a lua cheia no céu através da janela. Após algum tempo, ele retirou uma cópia do chakra da 9 caudas do depósito de bioferomônios do sistema. Sistema, transforme-o, ordenou Ryozuki. Jin, conversão realizada com sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conseguido a entrada de talento. Filho favorito do sábio dos 6 caminhos, nível ouro? O nome desta entrada de talento estava bastante em sintonia com o status da raposa de 9 caudas na mente do sábio dos 6 caminhos. Afinal, o chakra da raposa de 9 caudas era maior do que o das outras 8 bestas com caudas juntas. Se 9 caudas não é o filhote favorito do sábio dos 6 caminhos, quem é? E o mais importante é que esta acabou sendo mais uma entrada de talento de nível ouro. Esta é a 12ª palavra de talento ouro que Ryozuki possui. Se cada uma das 9 bestas com cauda puder se transformar em uma entrada de talento de nível ouro, então o número de entradas de talento de nível ouro nas mãos de Ryozuki chegará a 20. Vamos analisar primeiro os atributos. Ryozuki abriu seu painel de personagens e encontrou essa nova entrada de talento adicionada. Filhote favorito do sábio dos 6 caminhos, nível ouro, entre as 9 bestas com cauda, você é aquele de quem o sábio dos 6 caminhos mais gosta. Então você recebe o maior benefício, mas você parece estar incompleto, talvez você possa encontrar a outra metade para se integrar a ele? Chakra mais 800%. Poder ninjutsu mais 500%. Acompanha chakra yang da 9 caudas. Não havia muitos atributos, e o valor não era particularmente alto entre as entradas de talento de nível ouro, mas ambos os atributos eram úteis. Um aumentava o chakra e o outro aumentava o poder do ninjutsu. O que realmente chamou a atenção de Ryozuki foi que esta parecia ser mais uma entrada de talento que poderia ser combinada. Assim como os Sannin lendários e antes. Mas a diferença foi que desta vez, não houve qualquer lembrete de que o nível das entradas de talento seria elevado após a fusão. Então havia uma grande probabilidade de que OAS2 ouros ainda fossem ouro mesmo depois de se fundirem, mas os atributos certamente seriam muito melhorados. Pelo menos dobrou. Caso contrário, qual seria o sentido da integração? 9 caudas Yin e Minato estão selados dentro do Shinigami. Talvez eu consiga encontrar uma chance de achar aquela máscara de Shinigami e libertá-los. Ryozuki esfregou o queixo e ficou pensativo. Ao fazer isso, ele poderá adquirir o chakra da 9 caudas Yin. Assim, outra entrada de talento de filhote favorito do sábio dos 6 caminhos pode ser transformada. Então ele pode fundir as duas entradas em uma entrada de talento mais forte. Mas qual é a solução para o selo do ceifador da morte? Ryozuki franziu a testa. Isso será resolvido pelo Orochimaru do futuro. Mas até agora, parece que ninguém o estudou. Ele deveria pesquisar isso por conta própria? Por coincidência, o pergaminho dos selos está em sua mão. Ele já o verificou antes e, de fato, é autêntico. Mas todos os ninjutsus acima estão selados e só podem ser visualizados após a quebra do selo. No entanto, essa solução não é complicada. Ryozuki a verificou um pouco e, graças à capacidade de aprendizado 10 vezes maior proporcionada pela entrada de talento a erudito, ele dominou facilmente esse método de solução. Então ele destrancou o selo no pergaminho dos selos e viu o conteúdo de vários ninjutsus ali contidos. Naturalmente, o selo do ceifador da morte também foi incluído. No entanto, encontrar a solução para esse problema não seria simples. Não é possível fazer isso em 2 ou 3 dias. Até mesmo Ryozuki pode precisar de vários meses para isso, já que ele não tem nenhuma base. Afinal, ele nunca aprendeu nada sobre técnicas de selagem antes. Ele precisa começar pelo básico. São apenas alguns meses, não muito tempo. Ryozuki decidiu pesquisar por conta própria sobre o selo do ceifador da morte e, em seguida, ir ao templo de armazenamento de máscaras do clã Uzumaki para obter a máscara de Shinigami. Em seguida, ele planejou soltar o selo. Além de 2 atributos que aumentavam o poder do chakra e do ninjutsu, o filhote favorito do sábio dos 6 caminhos também possuía um atributo adicional chamado chakra yang da 9 caudas. Após utilizar essa habilidade, Ryozuki sentiu que uma área semelhante ao espaço selado havia surgido em seu corpo, mas era diferente do espaço selado original. Então, gradualmente, alguns chakras yang de 9 caudas apareceram nesse espaço, e sua quantidade aumentou. Em apenas 1 minuto, o chakra da 9 caudas yang acumulado em seu corpo quase atingiu a quantidade de chakra que um Chunin normal possuía. A velocidade é tão alta, existe um limite? Ryozuki observa o chakra yang da 9 caudas, tentando adivinhar se existe algum limite em seu coração. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde o chakra da raposa de 9 caudas yang em seu corpo excederá o chakra da verdadeira raposa de 9 caudas yang em Naruto. Quando chegar a hora, quem será a verdadeira 9 caudas yang? Afinal, quando o chakra yang da 9 caudas em Ryozuki atingir uma certa quantidade, a 9 caudas se formará, mas esta 9 caudas não terá consciência própria. Seria apenas uma casca de puro yang do chakra das 9 caudas. Neste momento, não pode substituir a verdadeira raposa de 9 caudas. Mas Ryozuki gostou disso. Ele não queria que uma criatura inteligente vivesse em seu corpo. Mesmo que fosse apenas um agregado de chakra como uma besta com cauda, ele inevitavelmente sentiria algo estranho em seu coração. No dia seguinte, madrugadas, Ryozuki vestiu roupas pretas e saiu com sua mãe Mizuki. Hoje foi o dia do funeral de Sarutobi Hiruzen. Todos em Konoha tiveram que ir lá para se despedir dele. A entrada do cemitério de Konoha. Quando Ryozuki e sua mãe chegaram aqui, já havia um grande número de ninjas de Konoha vestindo as mesmas roupas pretas. Do lado de fora, muitos aldeões de Konoha se reuniram espontaneamente para se despedir de seu Lord Hokage. Embora Sarutobi Hiruzen tenha passado a vida inteira tramando, conseguiu manter uma boa reputação. Os aldeões gostavam muito dele. Muitos ninjas mais jovens o consideravam até mesmo o Hokage mais forte. Ryozuki,
Do lado de fora do cemitério, Ryosuke encontrou Hinata e os outros que também tinham vindo se despedir de Sarutobi Hiruzen. Yashi também os acompanhava com a mesma expressão impassível. Mas, para sua surpresa, ele viu Neji ao seu lado. Vocês dois se reconciliaram? Ryosuke olhou para os dois e perguntou. Lord Yashi me mostrou a carta do meu pai. Neji assentiu e disse. É assim mesmo? Mesmo sem as palavras de Naruto, Neji perdoou Yashi? Ou será que foi apenas uma compreensão superficial? No entanto, considerando que Neji foi derrotado por Hinata no terceiro exame Chunin, talvez ele realmente tenha deixado o ódio para trás. Ryosuke, você viu a Karin? Ino perguntou nesse momento. Karin? Ryosuke olhou para ele e fez um gesto com a mão. Uma figura ruiva na multidão correu rapidamente em sua direção. Era Karin. Ryosuke. Hinata e Ino, vocês estão todas aqui. Depois que Karin chegou, cumprimentou a todos e, em seguida, disse olá a vários idosos. Mizuki olhou para a garota ruiva, olhou para o filho dela e obteve uma resposta positiva. Mais uma nora. Mizuki não sabia se devia ficar feliz ou reclamar da natureza paqueradora do filho. Quantas vezes isso acontece? Ela contou secretamente com os dedos. Hinata, Ino, Kurenai, e essa Karin na frente dela. Já existem 4. A mais? Mizuki estava preocupada se o corpo do filho aguentaria. Após trocarem cumprimentos por um tempo do lado de fora do cemitério, eles seguiram a multidão para dentro do cemitério. Em seguida, houve uma cerimônia de sepultamento. Afinal, era o Hokage que estava sendo enterrado. Os rituais eram necessários. Quando a cerimônia terminou, os ninjas de Konoha que vieram se despedir dele se aproximaram um a um para dizer adeus a Sarutobi Hiruzen. Ryosuke viu Danzou na multidão. Esse cara não estava usando a técnica de transformação. Ele havia trocado de roupa e agora vestia algo mais feminino. O coração desse velho mudou um pouco. Ryosuke ficou com arrepios por todo o corpo. Mesmo sendo responsável por tudo isso, Ryosuke não deixou de sentir nojo. Breve. Todas as pessoas à frente se despediram, e chegou a vez de Ryosuke. Ele pousou o buquê de flores que tinha na mão e lançou um olhar silencioso para a lápide à sua frente. Túmulo do terceiro Hokage de Konoha, Sarutobi Hiruzen. Havia também uma foto de Sarutobi Hiruzen com uma expressão amável. Após parar por um instante, Ryosuke se virou e deu passagem às pessoas que estavam atrás dele. Breve. Hinata e os outros também se despediram. Na verdade, eles não tinham uma boa impressão desse Lord Hokage, que nem sequer merecia ser chamado de Lorde. Afinal, eles só tinham visto Sarutobi Hiruzen chegar à escola ninja para pregar a vontade do fogo. Na percepção deles, ele era apenas um velho que gostava de fazer discursos longos. E quanto a outra coisa? Eles realmente não sabiam de mais nada. Seria possível discutir o status de Sarutobi Hiruzen como o Hokage mais forte nos livros didáticos? Mas tanto Hinata quanto Ino eram de clãs grandes. Sob a influência de seus mais velhos, eles não acreditaram na propaganda contida nos livros didáticos. Acabar sozinho com a segunda e a terceira grande guerra ninja? Nos livros didáticos, parecia que Sarutobi Hiruzen havia resolvido essas duas grandes guerras ninja sozinho. Que pretensioso! Nesse momento, uma série de gritos lancinantes ecoou da frente, chamando a atenção deles. Ryosuke ouviu o som, olhou para o lado e viu que a pessoa que chorava era Naruto. Ele chorou com mais tristeza do que as pessoas que perderam seus entes queridos. Correto. Na verdade, não apenas Sarutobi Hiruzen foi enterrado hoje, mas também os ninjas de Konoha que morreram ontem. Sarutobi Azuma também estava entre eles. Ino parecia um pouco triste por causa da morte de Azuma. Afinal, ele era o líder da equipe dela, a equipe dos 10. Embora não se dessem bem por muito tempo, ainda existia um pouco de afeto entre eles. Mas isso foi tudo. Afinal, havia passado apenas 1 ou 2 meses desde que Azuma se tornará o líder de sua equipe Genin. A relação entre o trio Ino-Shikasho e Azuma estava longe de ser tão profunda quanto na obra original. Até mesmo Shikamaru estava um pouco triste agora. Ele não demonstrou amargura nem ódio e insistiu em vingar Azuma. Claro, isso também pode acontecer porque ele não fazia a mínima ideia de quem era o inimigo. Afinal, além de um conjunto de esculturas de gelo no local que indicavam que a outra parte possuía o Kekkei Genkai de liberação de gelo, não havia outras informações. Os ninjas do clã Yamanaka usaram suas técnicas secretas para sondar os cérebros dos ninjas mortos do clã Sarutobi, mas só encontraram uma pessoa misteriosa vestida como um ambu. Quanto à identidade da outra parte, eles não tinham a menor ideia. Naruto está chorando muito. Ino olhou para Naruto, que chorava amargamente ali do outro lado. Ela não esperava que Naruto, que sempre faz piadas e ri, tivesse essa aparência. Naruto tem o melhor relacionamento com o terceiro Hokage, e é normal que ele esteja tão triste, disse Ryosuke com leveza. Afinal, Naruto havia sofrido lavagem cerebral por Sarutobi Hiruzen desde a infância. Apesar de Ryosuke ter feito algumas mudanças, isso ainda não conseguiu afetar o status de Sarutobi Hiruzen na mente de Naruto. Naquele momento, Naruto era a pessoa mais triste de todo o cemitério. Outros, nomeadamente Konohamaru, choraram muito tristemente. Quanto aos ninjas do clã Sarutobi, a maioria deles apenas sofria de desgosto amoroso. Sem o apoio de Sarutobi Hiruzen, Hokage, eles talvez não pudessem mais desfrutar do bom tratamento que costumavam receber no futuro. Quanto a estar triste ou algo do tipo, poucos compartilhavam desse sentimento. Afinal, os ninjas do clã Sarutobi, especialmente os mais velhos, provavelmente eram os poucos que melhor sabiam que tipo de pessoa era Sarutobi Hiruzen. Chorando pela morte de Sarutobi Hiruzen? Isso seria um pouco constrangedor para eles. Pessoas como Nara Shikaku e Yashi também não derramaram lágrimas. Capítulo 198. No cemitério. Naruto, que estava chorando, foi abraçado e consolado por Sasuke.
Sakura, que estava ao lado deles, quis dar um passo à frente, mas hesitou, e o clima ficou um pouco constrangedor. Ryosuke observou a cena por um instante, depois cumprimentou Hinata e saíram juntos do cemitério. Aqueles que deviam ser expulsos já foram expulsos. Não havia necessidade de ficar aqui mais tempo. Meio-dia. Ryosuke e os outros combinaram de almoçar no restaurante de churrasco Yakiniku do Akimichi. Após o almoço, Ryosuke acompanhou Hinata e os outros para fazer compras por um tempo, e depois se separaram. O outro lado. Após o funeral pela manhã, a alta administração de Konoha realizou uma reunião. Desta vez, a aldeia sofreu perdas graves, e a raiz de tudo estava em Orochimaru. Mas ao mesmo tempo, o papel ignominioso desempenhado por Tsunagakuri também não podia ser ignorado. No momento, os enviados de Tsunagakuri já estavam a caminho de Konoha, e os ninjas de Tsunagakuri capturados encontravam-se em prisão domiciliar na vila, sob os cuidados dos ninjas locais. Eles só tinham permissão para se movimentar dentro de uma pequena área delimitada. Caso demonstrassem qualquer tentativa de fuga, seriam mortos imediatamente, sem qualquer piedade. Esses ninjas de Tsunagakuri obedientemente escolheram permanecer obedientes, e ninguém provocou Konoha naquele momento. Por um lado, Tsunagakuri também sofreu muito desta vez. O quarto Kazekage havia morrido, e os muitos ninjas que se infiltraram secretamente na Terra do Fogo com ele também morreram em Konoha. O primeiro motivo foi Orochimaru. Esse desgraçado cooperava com Tsunagakuri na superfície, mas secretamente os apunhalava pelas costas. Ele matou Kazekage. Que audácia! Mas quando os ninjas que estavam em prisão domiciliar souberam que o terceiro Hokage de Konoha parecia ter sido morto por Orochimaru, seus corações se sentiram mais ou menos equilibrados. Pelo menos o Kage de outra vila também havia morrido, não apenas o de Tsunagakuri. Mas a perda deste último foi muito maior. Houve mais de 900 vítimas. Embora a maioria deles fossem genin, ainda havia centenas de junins. Todas essas pessoas foram reunidas por Tsunagakuri ao longo dos anos. O motivo pelo qual eles foram enviados desta vez foi porque Orochimaru disse que o plano para o colapso de Konoha desta vez era absolutamente infalível. E Hasa acreditou nas bobagens de Orochimaru e realmente enviou um grande número de ninjas para se infiltrarem na Terra do Fogo. No final apareceram quase 1000 ninjas. Mas menos de 30 pessoas foram presas em Konoha. Uma perda de mais de 900 ninjas. Isso foi um duro golpe para Tsunagakuri, que já não possuía um grande número de ninjas em comparação com as outras grandes vilas escondidas. E o que causou tudo isso acabou sendo um genin que havia se formado na escola ninja apenas alguns meses antes. Ninguém acreditaria nisso. Mas isso era verdade. Eles não tiveram outra escolha senão acreditar nisso. Agora Konoha também sabe que Tsunagakuri sofreu grandes perdas. Mas isso não basta. Como invasores, eles merecem a morte. Konoha era inocente. Obviamente, eles haviam gentilmente convidado Tsunagakuri para fazer o exame Chunin em conjunto. Como resultado, o povo de Tsunagakuri tinha mais intenções e uniu forças com Orochimaru para executar o plano de colapso de Konoha. Mas ninguém admitiria isso. Diriam apenas que tinham sido enganados por Orochimaru. Eles não sabiam que seu Kazekage já havia sido morto por Orochimaru, caso contrário não teriam atacado seu aliado. O povo de Konoha não era tolo e sabia que não se podia confiar nas palavras dos ninjas de Tsunagakuri. Mas o problema era que agora Konoha não estava disposta a iniciar uma guerra com Tsunagakuri. E se não forem ameaçados com guerra, estará o povo de Tsunagakuri disposto a pagar o preço? Basta pensar na Komogakuri de antes. Tsunagakuri pode não revidar porque não tem força suficiente. Se fossem Komogakuri, com certeza revidariam. Neste momento, os superiores estavam discutindo o que fazer com os ninjas de Tsunagakuri. Consequentemente, após longas discussões, ainda não havia uma resposta definitiva. Eles só poderiam discutir o assunto após a chegada do enviado de Tsunagakuri. Agora, é hora de falarmos sobre o Hokage. Na sala de conferências, disse Danzou, impaciente. Ela não se importava nem um pouco com a compensação. A única coisa que lhe importava era quem herdaria o cargo de Hokage após a morte de Sarutobi e Hiruzen. Há mesmo necessidade de discutir isso? Na vila atual, seja por força ou prestígio, quem é mais adequado para se tornar Hokage do que Jiraiya-sama? Omura olhou para Danzou e disse. Svi. Danzou olhou para o velho com um olhar frio instantaneamente. Como o Mangekyou de Shizui foi removido, Danzou substituiu por um olho normal. Portanto, ela deixou de ser Caulia. Omura tem razão, ninguém é mais adequado do que Jiraiya. Koharu também se manifestou nesse momento. Esses dois malditos. Danzou olhou para os dois com ferocidade. Inicialmente ela pensou que as três estavam na mesma situação e sentiu que Omura e Koharu certamente a apoiariam. Mas agora Danzou podia ver que aquelas duas velhas nunca tinham pensado em deixá-la se tornar Hokage. Será que isso aconteceu porque eles estavam com medo? Danzou não sabia. Eu também acho que Jiraiya-sama é o candidato mais adequado para se tornar Hokage. Nesse momento, como conselheiro militar de Konoha, Nara Shikaku também concordou com a proposta dos dois anciãos. Ninguém era mais adequado para ser o quinto Hokage do que Jiraiya. Os líderes de vários clãs também expressaram suas opiniões. Danzou olhou para aquelas pessoas com uma expressão sombria e percebeu que ninguém o apoiava. Todas essas pessoas apoiavam a candidatura de Jiraiya ao cargo de Hokage. Embora isso tenha deixado Danzou furiosa, ela também sentiu uma profunda sensação de impotência. Ela finalmente entendeu que era realmente odiada por todos. Não havia problema se os líderes desses vários clãs não a apoiassem. Mas nem mesmo seus antigos amigos do passado estavam dispostos a apoiá-la. Será que eles não pensaram em quem tem guardado Konoha durante todos esses anos? Onde estava Jiraiya quando ela, Shimura Danzou, guardava Konoha em silêncio? Um banho termal em alguma cidade desconhecida? Ou uma oficina de personalização? Essas pessoas ignoraram completamente sua dedicação silenciosa a Konoha ao longo dos anos. Eles viraram a cabeça e apoiaram um cara que não ia à aldeia há anos.
Isso simplesmente não faz sentido. Não, não me apoiem. Jiraiya percebeu que estava prestes a ser promovido ao Hokage. Ele não queria se tornar o Hokage. Que cansativo. Ao pensar em como seu discípulo Minato estava quando se tornou Hokage, Jiraiya não pôde evitar um arrepio. Não, definitivamente não. Quem gostar disso pode se tornar Hokage. De qualquer forma, ele não será o Hokage. A propósito, não é aquele garoto Ryozuki? O velho estava muito otimista em relação a ele antes. Acho que o velho devia estar planejando treinar o Ryozuki para ser um futuro Hokage. Por que Ryozuki não se torna Hokage? Jiraiya, que não queria se tornar Hokage, proferiu palavras tão inconcebíveis. Sarutobi Hiruzen estava treinando Ryozuki para se tornar o Hokage? Jiraiya conhece bem seu professor. Como ele poderia não saber que Sarutobi Hiruzen definitivamente não pensava assim? Mas de qualquer forma, Sarutobi Hiruzen já estava enterrado naquele momento, e era impossível para ele saltar para refutar suas palavras. Proponho que Ryozuki seja nomeado quinto Hokage. Jiraiya levantou a mão e olhou para os outros com expectativa. Mas ninguém na plateia concordou com ele. Jiraiya, pare de brincar. Omura franziu a testa e disse: Ryozuki é de fato forte o suficiente para assumir o cargo de Hokage, mas ele tem apenas 12 anos este ano. Você já viu alguma vila onde uma criança de 12 anos se tornou um Hokage temporário? Se você estiver realmente otimista em relação a ele, então poderá se tornar o quinto Hokage. Quando ele estiver um pouco mais velho, você poderá renunciar e deixar Ryozuki ser o sexto Hokage. Não, é preciso ter a capacidade de se tornar Hokage. Qual o problema em ser mais jovem? Jiraiya não estava feliz. Ele não gostaria de ser Hokage nem por um dia, muito menos por alguns anos. E o que há de errado em ser jovem? Quem disse que uma pessoa não pode ser Hokage em idade jovem? Ontem, pelo menos 700 ou 800 intrusos morreram pelas mãos de Ryozuki. Ele matou mais pessoas do que todos os ninjas da vila juntos. Acho que devemos prestar mais atenção à sua capacidade do que à sua idade. E eu acho que Ryozuki é muito maduro. Ele não parece em nada uma criança de 12 anos. Não há problema nenhum em deixá-lo se tornar o Hokage. Os comentários de Jiraiya foram bastante convincentes. Pelo menos, muitas pessoas presentes já estavam pensando na proposta de Jiraiya, e algumas achavam que o que ele disse não era descabido. Especialmente Noishi e Yashi. Eles já sonhavam em se tornar sogros do Hokage. Especialmente Yashi. Ontem ele ainda estava preocupado em como persuadir os anciãos do clã a concordarem com o casamento de Hinata. Mas se Ryozuki se tornar Hokage agora, não haverá necessidade de persuadir aqueles velhos. Eles, que são perspicazes, certamente se apressarão em casar Hinata por conta própria. Acho que Jiraiya tem razão. Devemos dar mais atenção à capacidade de uma pessoa, e não à sua idade. Yashi, você também acha isso? Jiraiya ficou radiante com o apoio repentino de Yashi. E Inoishi, por sua vez, também expressou seu apoio à proposta de Jiraiya. Como Inoishi demonstrou seu apoio, os outros dois do clã Ino Shikasho naturalmente optaram por apoiar também a proposta de Jiraiya. Os líderes de outros clãs ninja, grandes e pequenos, também expressaram suas opiniões sobre a proposta de Jiraiya. Danzou viu isso e ficou ainda mais furioso. Se você não me apoia, mas apoia o Jiraiya, tudo bem. Mas agora, você está apoiando um garoto de 12 anos para se tornar o Hokage. Você prefere que um pirralho desse seja o Hokage em vez de mim? Danzou estava tão furioso que queria matar alguém. Qualquer pessoa presente podia ver claramente seus olhos assassinos. Mas ninguém ligou. Ninjas comuns têm medo de Danzou. Mas quem aqui não é um figurão com uma posição fundamental na aldeia? Nem mesmo alguém como Kakashi, o único que restou de seu clã, tem medo de Danzou. Afinal, o nome Ataque Kakashi tem um status muito elevado no círculo Jounin de Konoha. Para ser franco, se Kakashi e Danzou se unirem e pedirem ajuda, aqueles Jounin certamente apoiarão Kakashi, não Danzou. Por que não chamamos o Ryozuki e perguntamos o que ele acha? Ao ver tantas pessoas apoiando o Ryozuki, Omura refletiu sobre o assunto e então fez o pedido de casamento. Certo, chame aquele garoto aqui. Jiraiya assentiu com a cabeça. Ele acreditava que ninguém recusaria o cargo de Hokage. Ele próprio é uma exceção. Participar de uma reunião? Ryozuki olhou para o Ninjambu à sua frente com uma expressão confusa no rosto. Sou apenas um genin. Que tipo de reunião você quer que eu participe? O Ninjambu encarregado de entregar a mensagem balançou a cabeça negativamente. Como ele poderia saber disso? Ryozuki-sama, por favor, siga-me. O Ninjambu à sua frente disse respeitosamente. Ora, quem na vila não sabe que Ryozuki, de 12 anos, possui força de nível Kage? Ele ficou famoso em uma batalha ontem e matou mais invasores sozinho do que todos os ninjas da vila juntos. Algumas pessoas já apelidaram Ryozuki de demônio de Konoha. Algumas pessoas acham que Ryozuki deveria ser chamado de Konoha Shinigami porque uma vez que ele faça um movimento, o oponente certamente morrerá. E o método que ele usa para matar pessoas é difícil de se proteger. Não importa se é um demônio de Konoha ou um Shinigami de Konoha. Resumindo, Ryozuki ficou completamente famoso desta vez. Poucos ninjas na vila desconhecem Ryozuki. Desde os Junins de elite até as crianças que ainda estão na escola ninja, todos já ouviram falar de seus feitos incríveis. Capítulo 199. Certo, você pode ir na frente. Ryozuki assentiu com a cabeça, deixando o Ninjambu à sua frente liderar o caminho. Ao mesmo tempo, sua atenção estava voltada para o outro lado. Vergonha das bestas com cauda nível roxo, seus companheiros costumam te chamar de vergonha das bestas com cauda. Embora você nunca admita, todos parecem ter aceitado tacitamente que essa é a verdade. Chakra mais 500%. Acompanha um chakra da cauda. Esta é uma conquista que Ryozuki obteve ao transformar o chakra de Shukaku. Não era imaginar a entrada de talento de nível ouro, mas sim roxo. E a vergonha das bestas com cauda.
Será que até o sistema está reclamando do Shukaku? Mas os atributos não são muito bons. Existe apenas um atributo que aumenta a quantidade de chakra, e esse é o chakra padrão das bestas com cauda. Nada mais. Shukaku merece ser chamado de a vergonha das bestas com cauda. Faz jus ao seu nome. Parece que nem todas as transformações de talentos a partir de bestas com cauda são de nível ouro, e pode haver mais de uma de nível roxo como Shukaku. Ryozuki fez alguns julgamentos em sua mente sobre a entrada de talento obtida pela transformação do chakra da uma cauda. As 9 bestas com cauda não representam 9 entradas de talento de nível ouro. Na verdade, em termos de força, parece que a raposa de 9 caudas é a única capaz de atingir o nível de Super Kage. Nem mesmo a força de Gyuki a 8 caudas parece ter atingido o nível de Super Kage. No máximo, é nível Kage. Aliado ao tamanho naturalmente enorme das bestas com cauda e a sua poderosa Bijudama, pode desempenhar um papel crucial em guerras de grande escala. Só isso se compara ao efeito destrutivo de inúmeros personagens poderosos de nível Kage. Mas se for uma luta 1 contra 1, a força da 8 caudas não deve ser suficiente para atingir o nível de Super Kage. Ou será que a 8 caudas mal chega ao nível de um Super Kage? Ryozuki não tinha certeza naquele momento, mas aquele que tinha maior chance de se transformar em um talento de ouro era simplesmente o 8 caudas Gyuki. As outras 7 bestas com cauda basicamente só forneceriam entradas de talento de nível roxo. Conseguir uma entrada de talento de nível ouro não é nada fácil. No passado, Ryozuki costumava pensar que havia muitas entradas de talento de nível ouro. Se fosse tão fácil conseguir entrada de talento de nível ouro, não seria o segundo nível mais alto de entrada de talento. Se a 8 caudas conta como Super Kage, então mesmo com todas as 9 bestas com cauda transformadas, eu só vou conseguir 2 entradas de talento de nível ouro. Além disso, a força da raposa de 9 caudas supera em muito a das outras 8 bestas com cauda. Uma única raposa de 9 caudas Yang pode se transformar em uma entrada de talento de nível ouro, então uma raposa de 9 caudas pode, na verdade, se transformar em 2 entradas de talento de nível ouro. Mas eu posso fundi-los e transformá-los em uma entrada de talento de nível ouro mais forte. Só existe uma 8 caudas. Mesmo que o talento convertido seja de nível ouro, seus atributos devem ser semelhantes aos da 9 caudas Yang, ou até piores. Dessa forma, Ryozuki tinha praticamente certeza de que receberia apenas 2 entradas de talento de nível ouro e 7 entradas de talento de nível roxo das 9 bestas com cauda. Ele agora possui 32 entradas de talento equipadas. Entre elas, há 12 entradas de talento de nível ouro e 20 entradas de talento de nível roxo. Mas também existem algumas entradas de talento roxas que não são muito úteis para Ryozuki, e são entradas de talento dispensáveis. Ele planeja usá-las para sintetizá-las mais tarde. Se tiver sorte, ele poderá sintetizar 1 ou 2 entradas úteis de talento ouro. Até o momento, ele não encontrou nenhum talento de ouro que seja completamente inútil. 50-50 não apresenta nenhuma melhoria numérica específica, mas tem a capacidade de aumentar as chances de vitória de Ryozuki para 50%. Isso permite que Ryozuki reduza a força do oponente ao mesmo nível da sua própria. Em momentos críticos, essa habilidade pode ser usada para salvar vidas. As outras opções de talento ouro são ainda mais úteis. Todos eles podem aumentar o limite máximo da força de Ryozuki. Independentemente de qual seja, é indispensável. Ele não teria conseguido atingir o nível atual sem a ajuda dessas entradas de talento de nível ouro. Sem essas entradas de talento de nível ouro, a força atual de Ryozuki estaria apenas no auge do nível Kage. Seria difícil alcançar até mesmo o nível de Super Kage. Sem falar no nível quase 6 caminhos. Edifício Okage. O edifício do Okage, que havia afundado no solo, reapareceu em sua localização original. No entanto, Ryozuki encontrou algumas diferenças entre este prédio do Okage e o anterior. O próprio edifício cheirava a madeira fresca. Como esperado do arquiteto de Konoha, sua velocidade é realmente impressionante. Ryozuki sabia que devia ter sido Yamato quem construiu aquele prédio do Okage. Este magnata da liberação de madeira é especialista em construir casas. Apenas um mero prédio do Okage? Ele consegue bater palmas e reconstruir uma casa na rua. Ryozuki-sama. Os guardas em frente ao prédio do Okage foram respeitosos ao verem Ryozuki. Eles não tinham nenhuma barreira psicológica para se dirigir a uma criança de 12 anos de forma respeitosa. Afinal, neste mundo, a força sempre foi respeitada. Ryozuki é claramente mais forte do que eles. Subestimá-lo seria o mesmo que pedir para morrer. No terceiro andar, o ninjambu que guiava Ryozuki abriu uma porta à sua frente. Atrás da porta havia uma sala de conferências onde Ryozuki nunca tinha estado. Na verdade, ele parecia ter ido apenas ao escritório do Okage. Quanto ao resto do prédio, Ryozuki não havia estado lá com frequência. Ryozuki, você chegou. Agora podemos pedir a opinião dele. Assim que Jiraiya viu Ryozuki, seus olhos brilharam imediatamente. Ele se aproximou com um sorriso e passou os braços em volta dos ombros de Ryozuki. Então ele sussurrou no ouvido de Ryozuki. Ryozuki, me faça um favor. Essas pessoas vão te perguntar depois se você quer ser o Okage. Lembre-se de dizer que sim. Ryozuki, eu quero ser o Okage? Ryozuki estava pensando no motivo pelo qual os altos funcionários de Konoha o haviam procurado. Mas ele não esperava que esses caras pensassem em tê-lo como Okage. Por um lado, Ryozuki não tinha a menor ideia disso. Ele nunca pensou realmente em ser um Okage. Por outro lado, a idade dele era. Quando foi que um Kage de 12 anos apareceu neste mundo? Não havia exemplos desse tipo nem mesmo em algumas pequenas aldeias, muito menos nas 5 aldeias escondidas dos 5 grandes países. Gaara do Futuro tinha 15 anos quando se tornou o 5º Kazekage. Durante a conferência dos 5 Kages, Kages de outras aldeias zombaram dele por ser muito jovem. Eles o chamavam de Júnior e falavam com Gaara no tom de um ancião ensinando um jovem.
Se não fosse pela habilidade de Gaara em conter a situação, Sunagakure teria sido humilhada por ter um Kazekage jovem. Embora Sunagakure pareça ser frequentemente menosprezada por ser a mais fraca das 5 grandes vilas ocultas, o status do Kazekage entre os 5 Kages é semelhante ao status de Shukaku entre as bestas com cauda. E agora, Ryozuki tem apenas 12 anos de idade. Ele fará 13 anos daqui a alguns meses, mas mesmo com essa idade, ainda é considerado uma criança. Vocês estão na faixa dos 30 e 40 anos e querem me deixar me tornar o Hokage? Ryozuki queria muito perguntar a eles o que estavam pensando. Quando foi que Konoha se tornou tão boa? Será possível que após a morte de Sarutobi Hiruzen, todos aqueles conceitos antigos, maus hábitos, etc., tenham sido completamente eliminados? Isso não é rápido demais? Ryozuki, nós o chamamos aqui porque Jiraiya o recomendou para suceder como Hokage. O que você tem a dizer sobre isso? Perguntou Mura. Ele próprio era contra Ryozuki se tornar Hokage. Ele achava que Ryozuki era muito jovem e que os outros moradores da vila zombariam dele. Omura não rejeitou a ideia de Ryozuki se tornar Hokage em si. Afinal, Ryozuki vem de uma origem plebeia, e para ele se tornar Hokage não havia problema algum, mas agora não. Pelo menos ele teria que esperar até a idade adulta. Da mesma forma, Koharu também teve a mesma ideia. Todos achavam que Ryozuki era muito jovem, mas naquele instante Jiraiya havia convencido as outras pessoas presentes a apoiarem Ryozuki para que ele tivesse sucesso como Hokage. Os 3 conselheiros Hokage não apoiaram Ryozuki. Mas agora que Sarutobi Hiruzen havia partido, Omura e os outros, para dizer o mínimo, eram remanescentes de uma era decadente. Não estava claro se eles conseguiriam manter o poder. Nesse momento, eles naturalmente não queriam ofender muitos líderes desses clãs. Se fosse no passado, quando Sarutobi Hiruzen ainda estava aqui, quando Yashi fez sua primeira declaração agora há pouco, eles se manifestariam para refutar e até mesmo repreender Yashi por sua ignorância. Mas agora, eles foram covardes. Eles planejavam manter um perfil discreto por um tempo e observar a situação. Me nomeei Hokage? Ryozuki olhou para as pessoas presentes. Eram basicamente todos velhos conhecidos. Por exemplo, os 3 líderes Ino Shikasho, Yashi, o chefe do clã Hyuga, e o chefe do clã Inuzuka, até mesmo Kakashi, sentaram-se no último lugar. Desculpe, eu não quero ser o Hokage, mas acho que Jiraiya é um ótimo candidato, disse Ryozuki. Não. Em que você está pensando? Esse é o Hokage. Você está olhando para o assento do Hokage de cima? Jiraiya ficou estupefato. Ele recomendou fortemente que Ryozuki se tornasse o 5º Hokage por 2 motivos principais. Por um lado, ele próprio não queria trabalhar muito. Por outro lado, ele realmente achava que Ryozuki era bastante adequado para se tornar o Hokage. Ryozuki é forte e inteligente. Ele se levantará sem hesitar quando a vila estiver em perigo e estará na linha de frente. Essas qualidades são suficientes para que ele se qualifique como Hokage. No entanto, Jiraiya jamais imaginou que Ryozuki recusaria. Será que todos na vila não querem se tornar Hokage? Se fosse o Naruto hoje, ele teria ficado louco de alegria, não é? Ryozuki, pense bem. Tornar-se Hokage é uma grande responsabilidade. De um ângulo que ninguém mais conseguia ver, Jiraiya piscou freneticamente para Ryozuki. Como Ryozuki poderia não entender os pensamentos de Jiraiya? A primeira proposta dessas pessoas foi deixar Jiraiya se tornar o Hokage, mas considerando a personalidade de Jiraiya, ele certamente não quer ficar no escritório corrigindo 10 pilhas de documentos. Então, ele propôs que Ryozuki se tornasse o Hokage. Agora, ele estava até piscando o olho de um jeito meio louco. Mas Ryozuki ignorou completamente as dicas de Jiraiya e agiu como se não as tivesse visto. Bem, já que esse pirralho se recusou, não há nada a dizer. O coração de Danzou ficou confuso ao saber que Ryozuki havia recusado o cargo de Hokage. Ela ficou feliz por Ryozuki não concordar, mas também ficou irritada por aquele garoto não gostar de ser o Hokage com quem ela sonhava. Pirralha, pode descer. Danzou reprimiu sua empolgação e imediatamente planejou deixar Ryozuki sair para evitar quaisquer mudanças adicionais. No entanto, isso foi bom para Danzou. Ryozuki não queria ser o Hokage. Não importava quantas dicas Jiraiya lhe desse, ele não aceitava. Mas agora Danzou parecia estar com pressa para se livrar dele, e sua atitude era tão desagradável que deixou Ryozuki um pouco chateado. Tia, quem é você? Ryozuki fingiu deliberadamente que não reconhecia Danzou. Eu sou Shimura Danzou. As têmporas de Danzou latejavam de raiva, e ela olhou para Ryozuki com fúria. Tia, você é a tia. Então é você, o homem que se transformou em uma titã feminina. Ryozuki pareceu ter entendido de repente. Ao ouvirem as palavras de Ryozuki, as outras pessoas quase não conseguiram conter o riso. Na verdade, quando viram Danzou pela primeira vez hoje, quase não o reconheceram. Quando souberam que aquele cara era o Danzou, quase riram alto. Há pouco tempo, Danzou resistia muito à ideia de se tornar uma mulher. Agora, ele aceitou a mudança de gênero e até veste roupas femininas. O que eles não ousaram dizer foi dito por Ryozuki. Os cantos de suas bocas se contraíram loucamente, como se quisessem rir, mas não ousassem. Capítulo 200. Pirralho. O que você disse? Danzou deu um tapinha na mesa como se fosse devorar alguém e se levantou. Eu disse algo errado? Apenas relatei os fatos. Há algum problema? Disse Ryozuki impassível. Você é apenas um genin, sabe quem eu sou? Nesse momento, Danzou usou sua identidade para oprimir Ryozuki. Ao mesmo tempo, ele estava dizendo às outras pessoas presentes que, embora Sarutobi Hiruzen tivesse partido, ele, Shimura Danzou, ainda era o líder da raiz. Ele não é como Mura e Koharu, os 2 conselheiros Hokage sem poder algum. Lord Danzou, o líder da raiz está sob seu controle, certo? Ryozuki zombou repentinamente. Então eu gostaria de perguntar, quando a vila foi invadida pelo inimigo ontem, onde estava a raiz que Lord Danzou controla? Acho que não vi nenhum deles ontem. Será que meus olhos estavam deslumbrados?
Eu naturalmente tenho minhas próprias coisas para fazer e não cabe a você, um gênio, me dizer o que fazer, disse Danzou com um resmungo frio. Ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de dar explicações. Danzou, você disse que Ryosuke é um gênio, então ele não tem o direito de te perguntar. E quanto a mim? Jiraiya franziu a testa e olhou para Danzou. Nesse instante, Ryosuke mencionou repentinamente Danzou e a raiz, e Jiraiya lembrou que não tinha visto a raiz ontem. Remetendo ao passado sombrio de Danzou, Jiraiya suspeitava muito que aquele cara soubesse do plano de Orochimaru. Até o motivo pelo qual os ninjas de Sunagakure conseguiam se infiltrar nos arredores da vila sem serem descobertos pode ter sido graças à ajuda de Danzou. Se o palpite dele estiver correto, então Danzou é realmente um pecador na aldeia. Jiraiya, o que você quer dizer? Está me questionando? Danzou disse com um semblante sombrio. Sim, estou te questionando agora. Danzou, não tente me ameaçar com seus truques. Você sabe que não tenho medo dessas coisas. Quanto mais Danzou permanecia em silêncio, mais Jiraiya se convencia de que seu palpite estava certo. Esse cara definitivamente cooperou com Orochimaru. Caso contrário, por que ele continuaria se recusando a dizer qualquer coisa? Ele tem a consciência pesada. Danzou-sama, por favor, responda a pergunta de Jiraiya-sama. Nesse momento, outras pessoas na sala de conferências também olharam para Danzou. Todos eles tinham rostos escuros. Na lista de vítimas de ontem, também havia ninjas da família dele. Se Danzou fosse realmente a contraparte interna de Orochimaru, eles não poderiam simplesmente ignorar a situação. Se fosse no passado, quando Sarutobi Hiruzen ainda estava vivo, Danzou, que tinha o asilo do Hokage, não poderia ser confrontado. Mas agora Sarutobi Hiruzen está morto. Só sobrou um Danzou. Será que ele realmente acha que esses ninjas são fáceis de intimidar? A força da raiz é muito grande. Mas se esses ninjas realmente unirem forças, como Danzou e sua raiz poderão fazer algo contra eles? Você? Danzou não esperava que se meteria em tantos problemas apenas por zombar de Ryosuke. Além disso, como esse pirralho sabia da sua colaboração com Orochimaru? Embora Ryosuke não tenha dito isso claramente agora, Danzou percebeu que ele parecia muito convicto de que era um aliado de Orochimaru na vila. Orochimaru traiu? Danzou-sama, por que não está falando? Você é burro? Ryosuke olhou para Danzou de forma agressiva. Ryosuke ficou feliz em constranger Danzou ao ver a transformação dela. Mas Danzou cortejou a morte sozinha. Parece que você não acredita em mim. Nesse momento, Danzou demonstrou um olhar desolado e disse, eu não queria falar sobre esse assunto, mas já que você insiste não há nada que eu possa fazer. Danzou suspirou e de repente olhou friamente para Ryosuke. Será que essa coisa velha vai dar umas desculpas? Ryosuke conseguiu decifrar os pensamentos de Danzou num instante. Ontem Danzou e sua raiz não saíram da base da raiz. Eles estavam todos escondidos no subsolo. Talvez Danzou esteja pensando em uma desculpa agora. Há alguns dias recebi uma missão de Hiruzen. Ele estava preocupado que Orochimaru continuasse a sabotar o terceiro exame Chunin, então ordenou que eu e a raiz fossemos à masmorra de Konoha para fazer a guarda. Você deveria saber quantos prisioneiros estão trancados nas masmorras de Konoha. Se esses prisioneiros forem libertados, o que os outros pensarão de Konoha? Aqueles ricos empresários do mundo todo, os daimyo, o que eles pensarão da nossa Konoha? Você não disse que não viu os ninjas da raiz ontem? É porque eles estavam todos sob meu comando, protegendo secretamente a segurança da masmorra de Konoha para impedir que Orochimaru fosse lá libertar aqueles criminosos. Após Danzou terminar de falar, ela sentiu um alívio secreto. Felizmente, ela pensou em uma desculpa dessas. Felizmente, Orochimaru não atacou a masmorra de Konoha ontem. Caso contrário, seria difícil para ela encontrar uma desculpa. Guardando a masmorra de Konoha? Nara Shikaku franziu a testa e disse, Danzou-sama, eu me lembro que a Anbu é responsável pela guarda da masmorra de Konoha, certo? Quando a raiz precisou ficar de guarda. Shikaku, você está suspeitando que eu estou mentindo? Danzou disse com raiva. Você deve saber que aquele é Orochimaru. Alguns ninjas da Anbu conseguiriam detê-lo? Hiruzen não estava tranquilo, então me ordenou que levasse a raiz para guardar a masmorra de Konoha. Comigo e os ninjas da raiz. Mesmo que Orochimaru apareça, ele jamais terá sucesso. Há algum problema nisso? Danzou disse mais um disparate. Sarutobi Hiruzen já estava morto mesmo. Eles não podem ir até um morto para pedir provas, podem? Portanto, enquanto Danzou insistir que essa é a tarefa que Sarutobi Hiruzen lhe designou, não importa o quanto Jiraiya e os outros suspeitem dele, eles não podem fazer nada sem provas. Pensando nisso, Danzou olhou friamente para Ryosuke, que estava ali perto. Tudo por culpa desse pirralho insuportável. Se não fosse por ele, por que ele precisaria explicar isso para essas pessoas aqui? Ele até precisou tentar inventar essas desculpas. Nesse momento, Nara Shikaku e os outros olharam para Danzou. Eles ainda duvidavam da autenticidade das palavras de Danzou. Mas assim como Danzou havia previsto, Sarutobi Hiruzen estava morto, tornando impossível para eles irem até ele para verificar essa questão. Sem provas. Então eles só podiam acreditar no que Danzou dizia. Ontem ele e a raiz estavam guardando a masmorra. Ao ver que aquelas pessoas não podiam fazer nada contra ele, Danzou ficou muito orgulhoso. Pirralha, o que mais você quer perguntar? Danzou olhou para Ryosuke, e sua satisfação era claramente visível em seu rosto. O que você pode fazer comigo? Danzou zombou por dentro, mas ao mesmo tempo planejava se livrar de Ryosuke se tivesse a chance. Mas Ryosuke ainda era um pouco difícil de lidar. A técnica secreta das sombras que ele criou é infinitamente mais aterrorizante do que a técnica secreta das sombras do clã Nara. Esse tipo de método de assassinato silencioso e imprevisível chocou até mesmo Danzou quando ele descobriu. Era impossível para Danzou fazer qualquer coisa contra Ryosuke até que ele descobrisse uma maneira de quebrar a arte das sombras de Ryosuke. De outra forma,
Basta olhar para aqueles ninjas de Sunagakure que morreram pelas mãos de Ryozuki. Que consequência desastrosa. Ryozuki. Jiraiya deu um tapinha no ombro de Ryozuki, sinalizando para ele parar com aquilo. Embora Jiraiya tivesse praticamente afirmado em seu coração que Danzou era o apoio interno de Orochimaru, ele não podia refutar o motivo apresentado por Danzou. Observando a masmorra de Konoha, Ryozuki ignorou Jiraiya, balançou a cabeça e disse, não acredito nisso. Danzou, o que? O que você está falando? Você não acredita? Então, que provas você tem para provar que estou mentindo? Danzou olhou para Ryozuki com uma expressão irritada. Ele deu uma desculpa tão perfeita, mas esse garoto ainda não acredita. Se você não acredita, não acredite, mas o que significa esse olhar de desprezo? Evidências. Não preciso de nenhuma evidência. Ryozuki balançou a cabeça. Então, lentamente, ele retirou a espada da cintura. Ryozuki. Jiraiya olhou para ele com os olhos arregalados. Outros não esperavam que Ryozuki desembainhasse sua espada ali. O que ele estava tentando fazer? Ele quer. No segundo seguinte, Ryozuki respondeu às dúvidas deles com suas ações. Danzou não viu claramente Ryozuki desferir o golpe com a espada. Em uma fração de segundo, a espada de Ryozuki perfurou seu peito. Imediatamente a lâmina foi desembainhada e cortou a cabeça de Danzou. Plop! A cabeça que voava caiu no chão, e o corpo de Danzou caiu pesadamente ao mesmo tempo. Todos os presentes olharam para Ryozuki incrédulos. Eles não só ficaram chocados com o ato de Ryozuki matar Danzou, como também surpresos ao descobrirem que a força de Ryozuki era maior do que haviam imaginado. Deixando de lado a estranha técnica secreta das sombras, sua própria habilidade com a espada também era incrível. Sem falar de Danzou, entre eles, além de Jiraiya, ninguém conseguiu parar o golpe que Ryozuki acabou de desferir. Um só golpe mata. Isso fez com que muitas pessoas presentes pensassem em uma pessoa. Ataque Sakumo. Presa branca de Konoha. Ryozuki, você é muito impulsivo. Olhando para o corpo sem vida de Danzou, Jiraiya suspirou e disse. Ele tinha 100% de certeza de que o que Danzou acabará de dizer era uma desculpa, e que a situação real devia ser diferente do que ele havia dito. No entanto, Jiraiya não mataria Danzou por impulso. Não era algo do seu feitio. E Ryozuki havia matado Danzou na frente de tantas pessoas. Agora, se ele quiser elegê-lo para se tornar Hokage, poucas pessoas o apoiarão. Ao pensar nisso, Jiraiya não pôde deixar de se sentir angustiado. Enquanto isso, do outro lado, Ryozuki não se importava nem um pouco em matar Danzou. Ele mataria quando quisesse. Antes, ele simplesmente ignorava Danzou. Mas Danzou não gostou disso e, em vez disso, tomou a iniciativa de provocá-lo. Será que Ryozuki o toleraria? Ele simplesmente desembainhou a espada e o matou. No que diz respeito às habilidades de Danzou, ele não conseguiu nem mesmo resistir diante de Ryozuki. Ryozuki decepou facilmente a cabeça de Danzou usando sua técnica de espada mais fraca. Mas, Danzou não está morto. No chão, o cadáver que fora decapitado desapareceu subitamente como um fantasma. Ao mesmo tempo, uma figura atravessou o vidro da janela num instante e correu para fora do prédio do Hokage. Ryozuki lançou um olhar rápido e desapareceu num instante. Sharingan de novo. Muitas pessoas presentes tinham presenciado essa cena. Inconscientemente, Kakashi tocou o olho direito. Quando Danzou se transformou em mulher, ele se recusou a remover a técnica de transformação. Kakashi usou o Haikiri para matar Danzou uma vez com a ajuda de outros. A mesma coisa aconteceu naquela época. O corpo de Danzou desapareceu como um fantasma. Portanto, Kakashi estava muito familiarizado com essa cena. Sharingan, o que você quer dizer com isso? Jiraiya não tinha vivenciado isso, então naturalmente não entendia porque os outros mencionavam o Sharingan quando viam Danzou voltar dos mortos. Danzou transplantou o Sharingan para o braço e usou a técnica secreta do clã Uchiha, Izanagi, para simular os ferimentos sofridos como se tivesse ressuscitado dos mortos. Nara Shikaku explicou. O clã Uchiha possui essa habilidade? Jiraiya disse surpreso. Essa foi a primeira vez que ele ouviu falar da arte secreta Izanagi. Ele ficou surpreso com o efeito tão extraordinário daquilo. Mas essa técnica secreta tem um preço. O Sharingan ficará completamente bloqueado e não poderá mais ser usado, disse Nara Shikaku. Então é isso. Jiraiya assentiu com a cabeça, compreendendo. Então Danzou transplantou um monte de Sharingan para si mesmo? Que homem cruel. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!